pessoal, bem-vindos a este revolucionário tutorial em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX. É difícil a gente conter o entusiasmo face a um tutorial como esse, onde a gente produz tanto quanto tão pouco. O que isso quer dizer? Que a partir apenas de 3 gráficos produzidos no Photoshop, a partir do zero, a gente cria um ambiente com a dinâmica 3D, como que você está vendo aí na tela agora. Você vê que a gente tem sistema de iluminação, sombras dinâmicas, coloração, vídeo projetado em telão, enfim, é realmente algo bastante útil, principalmente o pessoal que trabalha na área de broadcast, que poderá, a partir da técnica aqui ensinada, criar outros sets virtuais para fazer bastante uso aí, né, nos projetos pessoais. Então, antes de iniciar, eu gostaria apenas de ir lá no Photoshop e mostrar para vocês os gráficos que foram feitos aqui para produzir o estúdio. Aliás, estes gráficos estão disponíveis para download. Você faz favor de baixá-los na página do tutorial. E, obviamente, eu não disponibilizei o vídeo filmado da minha pessoa contra fundo verde, por razões óbvias. Eu não vou publicar um vídeo pessoal em domínio público. Então, vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. Você vê que são formas básicas em Photoshop, né? Aqui basta você criar uma seleção circular, fazer um stroke ou traçado, e depois você ir cortando com seleção aqui partes deste círculo, né? Depois você aplica um bevel e um gradiente em 5 minutos. Um usuário experiente em Photoshop cria um gráfico como esse. Aqui a gente tem o piso, que nada mais é que um círculo com uma textura que foi aplicado como padrão, né? Para quem não sabe, você pode vir aqui em Edit, Fill e criar padrões, né? Que é o Pattern, para fazer preenchimento de partes repetidas. Então, esse é o piso, e aqui tem também a moldura para o vídeo, que já vem com formato 720 por 480 vazado, e baba, né, para fazer 2 retângulos aqui com bevel, gradiente, faz um recortezinho aqui, põe um glow, etc. Eu não vou perder tempo mostrando coisa básica de Photoshop aqui, não é o nosso objetivo. Portanto, os arquivos estão disponíveis aí para a gente começar a fazer o tutorial. Vamos voltar lá no After então e vamos criar um novo projeto e vamos começar importando os arquivos necessários. Então, a primeira coisa a fazer é trabalhar no piso. Esse é um arquivo de alta resolução que tem 2000 por 2000 pixels. Vamos então arrastar o gráfico para o botão New Comp. Vai criar uma composição. E nós vamos fazer aqui uma máscara, tá? Para isolar com suavidade as bordas do piso. Então a gente pega a seleção circular aqui, se já não tiver selecionada, dá um clique duplo. Basta então dar um clique duplo na âncora e, com o auxílio da tecla Shift, a gente diminui um pouco aqui, pressiono Enter e eu faço o feather no canto aqui. No caso, eu posso fechar mais um pouco aqui. Posso ligar minha área de segurança aqui para ver o alinhamento da máscara. É importante centralizar com aquela cruzinha ali. Aqui está ok. Então posso desligar minha área de segurança. Então a máscara está beleza.
Então a gente agora cria uma nova composição, que eu vou colocar aqui no tamanho NTSC-DV, e você que vai fazer o cenário para broadcast pode deixar aqui nesse Pixel Aspect Ratio, e para reprodução em computador Square Pixels, que é o nosso caso aqui, principalmente quando a gente tem formas circulares, que distorce bastante. Eu estou fazendo a duração de 10 segundos para efeitos desse tutorial, mas o ideal aqui é você fazer com 30 segundos, principalmente se for usar em comerciais. Então damos OK e pegamos aqui a composição do piso, trazemos para a cena, transformamos em 3D, pegamos a ferramenta de rotação e giramos no eixo X 90 graus com o auxílio da tecla Shift, que garante a rotação perpendicular aqui, né? Então agora a gente simplesmente pega aqui a ferramenta de mover e desce travado no eixo Z. Então a gente tem aqui esse visual até agora. E agora nós vamos colocar uma câmera na cena. Vamos em Layer, New, Camera, e vamos utilizar um preset grande angular 24 mm para pegar bastante visualização, pegar uma área mais ampla, né, do estúdio, que vai ter uma forma circular. Então a gente dá OK aqui, e o próximo passo natural é a criação de um nulo, que a gente transforma em 3D, né? E eu estou gostando também de centralizar o nulo. Eu vou pressionar A para abrir o ponto de ancoragem. O nulo por default ele tem 100 por 100 pixels, então basta a gente colocar aqui em 50 e Y em 50 também. Você vê que ele fica centralizadinho na cena. Muito bem. Então, para mostrar o que está acontecendo aqui, eu vou abrir duas vistas horizontal. Essa aqui fica sendo top, então a gente vem aqui na ferramenta Track Z e puxa até que a gente veja aqui toda a cena. Então você vê a câmera, deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui para que a gente possa ver melhor. Você vê a câmera onde ela está posicionada aqui, certo? Eu vou parentá-la ao nulo. Vou pegar a ferramenta de mover, vou selecionar a câmera e vou trazê-la mais ou menos até a borda do círculo. Você vai vendo o que ocorre aqui na outra vista em tempo real, certo? Então a gente traz a câmera mais ou menos até a borda da cena e eu vou pegar o ponto de ancoragem e pressionando Shift para mim não perder aqui o verticalismo dele, eu vou levar ele até o nulo. Se eu quiser ter precisão, basta pressionar A aqui, que eu venho no meu ponto de interesse e zero ele aqui em Z, certo? Então, agora a gente tem a câmera atrelada ao nulo, né? Se a gente quiser clicar aqui no eixo Y, veja que a gente tem, vou diminuir o zoom aqui, a câmera fazendo o giro circular sobre todo o piso, e você vê o resultado final aqui, certo? Então a gente tem a câmera girando 360 graus sobre o piso do nosso futuro estúdio. Então eu vou dar Ctrl Z aqui para retornar a câmera para a posição original e vou selecionar essa vista aqui e retornar para uma vista. Vamos retornar aqui com o painel de projetos e vamos continuar na produção aqui dos elementos. Próxima coisa, vamos trazer agora a forma de circular e a gente transforma em 3D. Então ela aparece aqui e em seguida, com a ferramenta de rotação, eu clico travando no eixo X e a gente vê ela aparecendo, pressiono Shift e coloco ela perpendicular ao chão.
ferramenta de mover, travamos no eixo Z e empurramos para cima. Então você começa a ver a coisa tomando forma, tá certo? Vou deixar ela nesse ponto aqui, tipo tocando as bordas da cena, da tela. E vamos fazer uma animação de rotação de 360 graus desse objeto, para dar um fio futurístico na cena. Então a gente seleciona o objeto, pressiona R e a gente vai trabalhar obviamente na rotação Z, que é aqui, né? Então, com a agulha no começo do timeline, eu marco um keyframe, levo a agulha para o final e coloco o quê? Uma revolução aqui, para não ficar um movimento muito rápido, dando este visual. Então a gente fecha aqui. Em seguida, eu vou copiar esse objeto pressionando Ctrl D. Agora eu vou simplesmente pressionar P para mostrar a posição dele. E eu vou clicar aqui na posição Y dele. E com a setinha para a direita eu levo para o final aqui e vou digitar o que tiver ali mais 75. Repito o procedimento mais uma vez. Copio. Pressiono P. Clico em Y. E coloco o que tiver aqui mais 75. Eu estou usando mais 75 para dar a mesma precisão, a mesma distância entre os anéis, certo? Então agora, simplesmente, eu vou selecionar os três aqui e vou puxar para cima no eixo Z, fechando aqui mais ou menos o teto. Depois a gente corrige isso quando os elementos todos estiverem na cena, tá? Com os três anéis selecionados, aliás, antes de copiar, você vê que os três movimentam juntos. A gente pode deixar isso mais interessante um pouquinho. Se a gente abrir aqui, por exemplo, no segundo layer, a rotação, e trabalharmos aqui, por exemplo, na orientação Z aqui, tirando o alinhamento, quebrando o alinhamento um pouquinho, tá? Vou fazer o mesmo no de cima, R, e só para colocar cada um num ponto diferente de rotação. Lembrando que os três giram ao mesmo tempo, então a gente tem uma forma mais interessante, como você pode ver aí, certo? Então, agora sim, a gente pode selecionar os três aqui. E vou pressionar Ctrl D mais uma vez. Eu pego o primeiro aqui e jogo para cima do terceiro. Agora, para a gente diferenciar, a gente tem 6 objetos. Com os 3 selecionados, eu vou clicar aqui no quadradinho e vou colocar a cor laranjada. Dessa forma a gente tem uma visualização melhor dos layers. E com eles ainda selecionados, com a ferramenta de mover, eu vou puxar, fazendo uma outra cópia que eu vou posicionar mais ou menos aqui. Então por enquanto a gente tem isso aí, né? Para você ver a coisa já tomando forma, né? Resta, em termos de ambiente, a gente fazer a parede do estúdio. Nós vamos deixar isso para o próximo tutorial. Nosso tempo já está bem espremido aqui, mas eu espero que vocês estejam gostando, estejam se divertindo, e tem mais diversão para frente. Eu vejo vocês daqui a uns dias. Um abraço a todos. Aqui falou Bruno 1 para VFX.